Olá pessoal, Prof. Laércio, Prof. de Matemática. Pessoal, mais um videozinho aí para auxiliar vocês nos estudos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre volume máximo, tá? Então eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Considerem que nós tenhamos aí uma superfície quadrada, pode ser de papelão, e que a partir dessa superfície de papelão a gente construa uma caixa sem tampa, tá? Então isso aqui está relacionado aí à otimização e maximização de volume, tá? Então para que seja construída uma caixa é necessário, né, cortar os cantos e levantar essas abas, tá? Então, por que volume máximo? Porque dependendo da altura, ou seja, o corte que nós fazer aqui, vai ser a quantidade de volume, tá? Se eu fazer, dependendo da medida que tiver aqui, o volume da caixa ele pode ser diferente, né? Então, é isso que nós vamos ver para que nós façamos a medida onde o volume seja máximo, tá? Levando em consideração que uma mesma superfície ela pode construir uma caixa com volume diferente, isso depende então do corte, ok? Então vamos lá. Coloquei aqui uma situação problema, pessoal, que é o seguinte, ó. Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço quadrado de papelão com dimensões de 24 centímetros. Então aqui está a superfície dessa caixa de papelão e ela é quadrada, tem 24 centímetros de lado. Então, como ela é quadrada, todos os lados têm 24 centímetros. Para isso, deve-se cortar quadrados de lados x em cada canto e depois dobrar, conforme mostra a figura a seguir. Então, para que seja construída uma caixa, é necessário cortar os cantos, tá? E aqui a gente vai denominar essa medida do canto que nós vamos cortar como sendo x, porque nós não sabemos que medida nós devemos cortar para que a caixa fique com o volume máximo possível com essa quantidade de superfície aqui, tá? Então, a gente vai expressar o volume em forma de função, a gente já vai ver lá como é que é, tá? E a pergunta é, determine as dimensões da caixa de volume máximo. Então nós queremos saber qual vai ser a altura da caixa, qual vai ser a largura dela, para que o volume obtido seja máximo, tá? Eu fiz mais uma representação aqui, então vejam só, toda a dimensão é 24 centímetros. Após nós fazermos o corte, a largura da caixa vai diminuir, então ela vai passar a ser dessa direção aqui do corte até no outro corte. Então vai ser 24 menos 2x, tá? 24 é o total, menos as duas partes que nós cortamos. Então guardem esse valor aqui, ó. Os lados da caixa, a partir de agora, vai ser 24 menos 2x, ok? Então vejam só, nós queremos saber o volume. O volume ele é calculado pela medida do lado vezes o outro lado vezes a altura, tá? Basicamente, então, a área vezes a altura. O que nós precisamos fazer, então? Substituir aqui no lugar do lado, colocar a medida do lado, aqui a outra medida e aqui a altura. Então, vejam só, aqui eu vou expressar em forma de função, a função volume em relação a x. Então, o V representa volume e o x é porque nós vamos utilizar a variável x, tá? Poderia utilizar qualquer outra, mas vamos utilizar aqui x, que é o mais comum, ok? Então, pensem da seguinte forma. Essa expressão aqui é o volume da caixa. Então, o volume é igual à medida de um lado, que é 24 menos 2x, vezes a medida do outro lado, que também é 24 menos 2x. E vezes a altura, que é x, que é aquele corte que nós vamos fazer. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos o valor de x que nós precisamos encontrar, nós não temos. Então, aqui a gente precisa fazer a multiplicação desse valor aqui por esse valor aqui. Depois, todo o resultado pelo próximo valor aqui, que é x, tá? Que a gente precisa fazer a distributiva. Cada elemento
todo elemento precisa se multiplicar com o outro elemento do outro lado. Então, por exemplo aqui, ó, 24 vezes 24, 576, 24 vezes 2x, como aqui é menos, então vai ficar menos 48x. Então, 24 se multiplicou com os dois elementos aqui. Agora eu pego o segundo elemento, menos 2x vezes 24, vai dar menos 48x. Pego novamente o menos 2x e multiplico pelo outro elemento, que é o menos 2x. Então, menos com menos vai dar mais 4x elevado ao quadrado, tá? X vezes x dá x ao quadrado. Vezes o x, que nós vamos operar no próximo passo. Aqui primeiro eu organizei então a equação, que nós temos dois termos semelhantes, nós podemos juntá-lo. Então, 576 continua. Esses dois aqui nós juntamos, então, 48, menos 48x e menos 48x vai dar menos 96x. E aqui mais x elevado ao quadrado, multiplicado por x. Agora, cada um desses elementos precisa se multiplicar com o x aqui, tá? Então, vejam só, 576 vezes x, menos 96x vezes x, vai dar menos 96x ao quadrado, mais 4x ao quadrado vezes x, 4x ao cubo, ok? Aqui só organizei a equação, coloquei o elemento com o grau maior primeiro e depois os outros, ok? Então essa aqui é a função volume. A gente vai fazer algumas operações e achar o valor de x. Primeiro passo que é necessário fazer aqui, pessoal, é derivar a função. Então aqui eu tenho a regrinha que nós vamos aplicar aqui. O que a gente faz? A função aqui é 4x ao cubo. Nós passamos o 3 para frente multiplicando o 4x e lá no expoente de x nós subtraímos uma unidade. Ok? Então essa é a regrinha aqui. Então vai ficar 3 vezes 4x elevado a 3 menos 1. A mesma coisa aqui no segundo elemento. Ó. Olha aqui embaixo. Ó. Passo o 2 para frente multiplicando e subtraio uma unidade do expoente. Então o 2 veio para frente multiplicando 96 e aqui no expoente subtraímos uma unidade. Mesma coisa aqui no outro elemento. Como não tem número aqui, não tem expoente, significa que é 1. Ok? Então vai ficar 1 vezes 576x e no expoente subtrai uma unidade. Ok, pessoal? Então faz a operação aqui, 3 vezes 4, 12, elevado a 3 menos 1 vai ficar x quadrado, que menos, aqui 2 vezes 96 vai dar menos 192x, e aqui vai ficar 576. O x vai ficar elevado a 0. Qualquer variável ou número elevado a 0 é 1, então, como é uma multiplicação, a gente pode tirar o valor de x aqui, ok? Então, essa é a função derivada. Esse risquinho aqui representa a função derivada. Agora nós precisamos encontrar os valores de x, então, e aí eu igualo a função a 0. Tiro esse valor aqui e igualo ela a 0. Aqui a gente pode calcular através da fórmula de Bhaskara. Então, tenho aqui a fórmula de Bhaskara e aqui a equação que nós precisamos achar os valores de x. Primeiro passo, pessoal, é identificar quem que é o elemento A, no caso aqui é 12, o elemento B é o menos 192 e o elemento C é o 576. Substituir esses valores aqui na fórmula, ok? Então vejam só, menos B. Então, menos, como o B é negativo, eu preciso colocar o sinal dele também. Então vai ficar menos 192. Aí mais o menos da fórmula, raiz quadrada de b ao quadrado, então menos 192 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, então 4 vezes o valor de a, que é 12, e c, que é 576, dividido por 2 vezes a, então 2 vezes 12. Ok, pessoal? Aqui a gente faz a multiplicação de menos com menos, vai ficar mais, então mais 192, e aqui dentro nós fizemos as operações. Aqui a raiz quadrada fica 36.864 menos a multiplicação aqui 27.648, dividido por 2 vezes 12, que é 24. Faz a subtração aqui,
Depois tira a raiz, então ficou 96. Então aqui ficou 192 mais menos 96, dividido por 24. Como é uma raiz quadrada de grau 2, nós vamos precisar dois resultados. Um é o valor de x', onde a gente vai utilizar o sinal de mais, e depois a gente vai fazer uma operação com o sinal de menos, ok? Fazendo a operação aqui, pessoal, o x' passa, fica 12, tá? Estou indo um pouquinho rápido para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui é a aplicação da fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Então, x' fica igual a 12, e x duas linhas eu vou fazer com o sinal de menos. Fazendo a operação aqui, o x duas linhas fica igual a 4. Então, significa que um desses dois valores vai ser a altura da caixa, para que a gente obtenha o valor de máximo. Agora eu preciso saber qual deles, tá? Então, a gente precisa identificar qual dos valores. O que nós vamos fazer? Vou substituir o valor de x lá na equação, na primeira equação que nós fizemos, tá? Então, essa equação aqui. Então, eu vou fazer um cálculo para x igual a 4. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 4, tá? E aqui também, e fazer a operação. Ok, pessoal? Então, o resultado aqui, fazendo essa operação, nós temos que o volume, quando a altura da caixa for 4, vai ser de 1024, ok? Então, é só vocês fazerem as operações aqui, vocês cheguem nesse valor aqui. E quando o valor de x for 12, ou seja, a altura da caixa for 12, então você vai substituir no lugar de x, aqui na equação onde é x, você vai colocar 12. Então, substituir aqui 12, aqui também e aqui também. Fazendo as operações, nós vamos ter que o volume vai ser 0. Fazendo essa comparação aqui, a gente já sabe que o volume da caixa ele vai ser de 1024 centímetros cúbicos, porque aqui essa outra situação deu 0. Então, a altura da caixa nós sabemos que vai ser 4 centímetros e o volume dela vai ser 24. Ok, pessoal? Assim que nós achamos o volume máximo de uma caixa. Vou fazer mais umas operações aqui. Lá no início, o problema deu para nós descobrimos lá que o lado mede 24 menos 2x. Então, se eu tenho o valor de x, eu vou fazer as operações e vou encontrar o valor da medida do lado. Então, vai ser 24 menos 2 vezes x, vai dar 16. Então, dimensões dos lados da caixa vai ser de 16 centímetros. A gente já viu lá que o valor de x, ou seja, a altura, ela vai ser de 4 centímetros. Então, nós vamos ter uma caixa nesse formato aqui. O comprimento de 16 centímetros. Como é uma caixa quadrada, a profundidade aqui também vai ser 16 e a altura vai ser de 4 centímetros. Ok? Sabendo que o volume é lado vezes altura, então vai ficar 16 vezes 16, aqui 16 vezes 16, vezes 4, que é a altura. Então, obtemos que o volume máximo da caixa vai ser de 1024 centímetros. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, retomem o vídeo aqui, seguem esses passos, vocês conseguem achar o volume máximo de uma caixa, qualquer que sejam as dimensões dela. No caso aqui, ela era de 16 por 16 e 4, ok? Pessoal, na descrição desse vídeo tem mais alguns links de algumas videoaulas, se vocês querem assistir, se aprofundar. Acessem lá a descrição do vídeo que vocês vão encontrar mais videoaulas, ok? Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.